por qualquer motivo, estar um pouco mais baixa, a rede vai ficar cheia de água, de ar, e vai ser expulsa para dentro das casas, fazendo o tal reloginho, o hidrômetro, girar. Se faltar água, então é um caos. Entendeu? Aí, então, existem soluções para que o poder público possa tomar para que isso seja, se não reduzido, no mínimo minimizado. É uma questão de boa vontade e abrir mão da receita do vento. De toda forma, eu aconselho aos senhores, no caso de fechar o registro do hidrômetro, que sempre olhe antes se a sua caixa d'água está cheia, para não correr o risco de fechar antes dela encher. Depois, é muito prudente que se feche. Muito bem. Nós temos aqui mais uma pergunta, no caso, né? Por que a Prefeitura de Santo André demorou tanto tempo para aproveitar a água da represa Billings, que está do lado da cidade, né? Dentro, inclusive, do município, uma parte dela, para uso do abastecimento? Bom, vou fazer alguns esclarecimentos sobre a Billings. Atualmente, existe uma estação da Sabesp que tira água da represa Billings e encaminha para os municípios, em especial aqueles da região do Grande ABC. Então, essa água é encaminhada para os órgãos públicos locais que redistribuem essa água e cobrado o custo Sabesp para isso. No caso específico de Santo André, até hoje, nós não aproveitamos nenhum metro cúbico da água da represa Billings. Nós apenas somos atendidos por aquilo que a Sabesp nos manda. Quando eu saí da superintendência, eu consegui uma autorização do Ministério do Meio Ambiente para que nós pudéssemos pegar, no mínimo, 500 litros por segundo da represa Billings. E havíamos que, em seguida, contratar esta obra, mas, infelizmente, o planejamento dos que me sucederam não se preocuparam em pensar no dia de hoje no custo, simplesmente foi relegado. Eu tenho algum conhecimento que parece que hoje estão tentando recuperar aquela autorização para captação de água da Billings, só que em situação muito mais difícil. Por quê? Porque hoje a própria Sabesp usa a água da Billings por conta da falta d'água para atender outras regiões que não necessariamente é do ABC. Antigamente, quando era só o ABC, era muito mais fácil. Hoje em dia, essa procura poderá ser conseguida, mas será muito mais difícil e nós vamos ter concorrentes na água potável da Billings. Uma coisa também que eu queria lembrar, foi falado aqui que nós pagamos toda a eliminação pública, etc. e tal. Realmente, nós munícipes pagamos todo esse custo e a prefeitura paga para os órgãos vários. Agora, eu quero dizer o seguinte, luz apagada nós também pagamos. Então, senhores, a luz está apagada, já está pago a energia dela e já está pago a reposição. A gente só tem que reclamar a quem de direito, hoje em Santo André, é a prefeitura, porque nós estamos pagando por algo que também, muitas vezes, não estamos usando. Trocar lâmpadas também é uma coisa que tem que ser feita na cidade inteira. Não é possível hoje a gente estar com lâmpada incandescente de 20, 30 anos atrás, consumindo excesso de energia quando nós temos que economizar e não temos trocado por lâmpadas de LEDs ou coisa assim, que duram muito mais e consomem muito menos. Muito bem. Você vê que solução a gente tem para tudo, né? É como, outro dia estava assistindo um programa que estava falando a respeito da energia eólica, que são aqueles geradores que são acionados pelo vento. Nada mais é do que uma turbina com hélice bem grande, em lugares onde tem vento constante, a turbina fica como um catavento girando, você não está pagando nada por aquilo, né? Não tem que fazer uma grande represa, acabar com o meio ambiente, mudar até o clima daquele lugar. Então, nós somos uns dos maiores fabricantes desses equipamentos, principalmente as pás, que são fabricadas na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Só que nós não somos uns dos países que mais tem esses equipamentos instalados aqui, sendo que nós temos, por exemplo, o Nordeste, né, para quem já viajou para lá, tem cidades lá que você tem vento o tempo
todo, 365 dias por ano. Ou seja, se você tivesse esse equipamento instalado lá, você estaria gerando energia elétrica para suprir lá uma grande quantidade de casas, de indústrias, só com o vento. Quer dizer, poderia cobrar um valor bem menor, porque a manutenção desse equipamento também é bem mais barata do que o de uma hidrelétrica, né? Então a gente poderia estar usando uma coisa da natureza, ou seja, a solução está aí, basta haver boa vontade das pessoas que têm o poder na mão e para mudar, para que a gente troque, por exemplo, o veículo movido a combustível fóssil, no caso gasolina, a diesel e até a álcool, que polui a natureza. Vamos usar outros tipos de combustíveis, a eletricidade, o gás, né? O carro que é movido a gás, ele solta vapor d'água no escapamento, nada que agride o meio ambiente. Então, solução nós temos, basta ter boa vontade. E para que isso aconteça, você que está nos assistindo tem que cobrar, seja no seu voto, seja na passeata tranquila, sem estar destruindo o bem público ou o bem particular, para que quem está lá na frente, lá em cima, olhe para isso e diga, poxa, realmente eu não estou agradando com o que eu estou fazendo aqui. Vamos parar com isso, vamos mudar, não é? Então vamos lá, eu tenho mais algumas perguntas aqui que vão fugir um pouquinho da parte hídrica, né? Tem um internauta, ele não colocou o nome dele aqui, ele diz assim, a cidade de Santo André sofre muito com o tráfico de automóveis, de passagem de outros municípios. Por exemplo, quem mora em Mauá e trabalha em São Paulo, fatalmente tem que passar pelo município de Santo André. Quem mora em São Bernardo e precisa ir a Mauá, Ribeirão Pires, passa por Santo André. Então, esse tráfego de veículos aí atrapalha, né, muito lá as pessoas que residem em Santo André. Então, quais ações que poderiam ser tomadas para minimizar esse problema, na sua opinião, já? Olha, Santo André tem um planejamento urbano muito bom, embora esteja um pouco defasado, mas ele é muito bom. A primeira coisa que eu acho que tem que fazer é a gente observar o planejamento urbano e priorizar algumas obras que podem minimizar o problema dessa travessia no nosso município por veículos que vêm de outras cidades. É tipo o Rodoanel. O Rodoanel procurou tirar as pessoas do centro de São Paulo, de tal forma que pudesse acessar, por exemplo, a Baixada Santista, ou mesmo o Vale do Paraíba, ou mesmo a Rodovia dos Bandeirantes, a Anhanguera, sem necessariamente ter que passar por São Paulo. Nós podemos fazer um mini sistema anel viário nas nossas regiões, em convênio entre os próprios municípios, e é muito bom que a população saiba que quando esses veículos pesados, esses veículos que vêm de outra cidade utilizam o nosso sistema viário, além de sobrecarregar, causando custos adicionais de combustível, horas paradas das pessoas que ficam presas no trânsito, também nós temos o desgaste das vias públicas. E esse custo todo é bancado pelos munícipes de nossa cidade. Então, existem algumas obras assim, muito simples, que poderão ser feitas, obras assim, tipo, por exemplo, Avenida Industrial. Existe um projeto de muitos anos de fazer a Avenida Industrial, 2 pistas, de Santo André até São Caetano, de tal forma que a Avenida Dom Pedro II possa apenas vir numa única mão de direção e a Avenida Industrial ir na mão contrária. Só o tempo que os senhores pedem para vir, para andar na Dom Pedro, desde a divisa de São Caetano até o centro de Santo André, chega a dar um tempo quase igual o que o senhor gasta para ir de Santo André a São Paulo por outras formas. Na hora do rush, 4h30, 5 horas, 5h30, esse itinerário não se faz com menos de 20, 30 minutos, com desgaste físico, psicológico e financeiro dos seus usuários.
Solução tem, precisa planejamento e priorização. Tá? A dona de casa, todo mundo fala, não, tem que ser uma dona de casa. Realmente, a dona de casa é quem cuida da casa, dos detalhes da casa, etc. e tal, mas também o marido tem que fazer um macro planejamento para que os seus recursos sejam colocados à disposição e usados da melhor maneira possível. E a dona de casa sabe muito bem isso. Mas é um trabalho conjunto de planejamento familiar, financeiro. E nós temos que fazer também um planejamento não só financeiro, mas também um planejamento de desenvolvimento. Hoje o que nós temos é um planejamento de quebrar o galho do problema existente, não de prevenção, não de solução. Muitas vezes se ataca apenas o efeito e esquece da causa. É verdade. Então a gente já trouxe várias pessoas aqui para entrevistar e nós falamos muito a respeito desse assunto. Eu sei que tem muita gente que fala, poxa, mas esse programa está chato hoje, né? Só que veja bem, o que você considera chato é muito importante. Nós precisamos ter consciência de muitas coisas. E como o Ajan falou aqui, se fosse para a gente discutir sobre tudo que existe, nós teríamos que ter um programa que fosse durar aí pelo menos uma semana, sem ter interrupções, para que você soubesse realmente. O que a gente tem que fazer é que cada vez que você ouve uma dica aqui de um convidado meu, ou porque eu mesmo, dentro do assunto, dei uma dica, se você tem memória fraca, escreva na sua agenda, grave isso lá. Então a dica de hoje, não precisou que entre a água na sua casa, porque a caixa está cheia, você não está usando nenhuma torneira que venha ligado direto da rua, como a gente disse, fecha o registro lá, porque você vai estar conseguindo evitar que passe ar por ali e você vai estar economizando na conta em reais. Então, se você fizer a mesma coisa com a energia elétrica, por exemplo, estão sempre dizendo isso, né? Todos os equipamentos que ficam em stand-by, que é uma palavra inglesa, né? Quer dizer, no momento está parado, mas não totalmente desligado. E geralmente tem uma luzinha vermelha nesses equipamentos que fica acesa. Por quê? É um pré-aquecimento do circuito eletrônico. Quando você liga, ele já prontamente funciona, como um computador, uma televisão, e está ligado na tomada, ele está consumindo energia sim. Então o ideal é você ter uma régua, igual essas réguas, tem várias tomadas elétricas para você ligar o computador, o no-break, a sua impressora. Ponha também na sua televisão, no seu aparelho de som, ou em qualquer equipamento elétrico. Quando você não está usando, você vai e desliga o botãozinho da régua. Você vai desligar o equipamento, sem danificá-lo, né? Então, você vai estar economizando energia elétrica aí também. Outra dica, se você deixa o carregador do celular ligado na tomada, mesmo sem estar com o celular conectado na outra ponta, ele também está consumindo energia elétrica. Então, se você tira, desliga ele da tomada, aí você está economizando. Ou seja, nada tem que ficar ligado, a não ser a sua geladeira, o seu freezer. Ou, se você está usando naquele momento o ar-condicionado, por exemplo, então ele tem que estar conectado lá. Do contrário, você pode desligar. Não vai estragar o teu equipamento. Muita gente fala isso, estraga. Não, não estraga não. E você economiza energia elétrica. E assim a gente economizando energia elétrica, economizando a água, o telefone, né? Muita gente não vê isso também. Quanto você paga de mínimo de telefone fixo? Eu pago R$80. Mas espera aí, o que significa esses R$80? Eu tenho lá 200 minutos, por exemplo, para falar de telefone fixo para fixo. Mas eu não uso, você tem que olhar lá na tua conta, quanto você está usando. Como se faz isso? Faz uma média. Pega as últimas 6 contas, soma os valores dos minutos que você falou, divide por 6. Vai dar a média. Não deu 200 minutos. Então você está pagando uma coisa errada. Você está comprando por uma coisa que você não está usando. Entendeu? Então você vai ter que ligar na operadora de telefonia e falar, olha, esse plano meu não está correto. A minha média de uso para ligação local, de telefone fixo para fixo, é tantos minutos. Por exemplo, 100 minutos. Então eu quero que muda aí. Com isso você vai baixar a tua conta. Porque a gente fica naquela preguiça mental de não querer fazer conta, e você não olha a conta de água, não olha a conta de luz, não olha a conta da net, não olha a conta do telefone, nem celular, nem fixo. Só aí já falei de 6 contas. Imagina quanto você está perdendo de dinheiro aí. Vamos lá, gente, vamos acordar.
Vamos verificar essas coisas que você vai conseguir economizar. Bem, nosso programa está chegando ao final. Eu agradeço mais uma vez a você, internauta, que está nos prestigiando. Hoje nós tivemos até o momento 12.790 internautas que nos visitaram e prestigiaram o nosso programa, tá? E aqui tem uma pergunta, vai ser a última pergunta que eu vou fazer ao Ajan. Quero que você faça suas considerações finais. Se você quiser deixar um telefone de contato para os serviços que você disse que pode prestar, ou até com relação às lojas do Boticário que você tem lá em Santo André, se alguém quiser entrar em contato com ele, ele vai deixar o contato dele aqui. A pergunta é o seguinte: o internauta de Louveira, acho que é o interior de São Paulo, né? Está perguntando o que significa a taxa de drenagem cobrado na conta além do esgoto. Bom, eu vou tentar explicar a diferença. Esgoto é todo aquele resíduo que sai da atividade humana. Por exemplo, o esgoto dos vasos sanitários, máquina de lavar roupa, etc. e tal, são esgotos que são produtos líquidos que vão para o esgoto. Drenagem urbana é a captação das águas de chuva. Existem as galerias que devem ser feitas, os córregos que devem ser limpos, de tal forma a garantir o escoamento das águas para evitar as enchentes que estão por aí todas. Ocorre que muitas vezes se cobra e não se faz nada. Por exemplo, limpar uma boca de lobo faz parte de drenagem urbana. Tá? Obras de prevenção da enchente faz parte da drenagem urbana. Então, esse é um plus que os órgãos públicos, principalmente os municipais, recebem para cuidar desta parte importante. Só quem tem um problema de enchente, um problema de saúde por conta de água parada, uma dengue, certo? Sabe avaliar o quanto isso é importante e quanto vale. Então, a diferença está numa. Uma é a taxa de esgoto e a outra é a taxa de drenagem. Eu tenho certeza que ninguém se importaria de pagar nenhuma em outra, desde que você tivesse retorno, não só dessas taxas, mas como de todos os impostos que nós pagamos, em serviço que realmente fosse dedicado ao nosso povo. Imagine vocês se por absurdo, ou por um passe de mágica, ou até por uma benesse celestial, nós todos pudéssemos ficar com os impostos que nós pagamos e nós administrarmos isso para cuidar dos nossos problemas. Seria muito bom. Mas tem coisas que são problemas comuns. Não dá para cada um fazer uma drenagem. Então, é para isso que existe a taxa de drenagem. Então, mas, com certeza, o volume de imposto que nós trabalhamos hoje, em média, dos 12 meses do ano que nós trabalhamos, 5, pelo menos, é 100% do imposto que nós pagamos. Na realidade, nós todos, trabalhadores, usufruímos apenas num salário de 12 meses, apenas 7 nós usamos para a nossa família. 5 são taxas, impostos e desperdícios que nós pagamos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa do Edinho Show, agradecer aos nossos internautas, me colocar à disposição. Eu vou deixar um telefone para algum esclarecimento ou alguma pessoa que acha interessante entrar em contato comigo, que é o 99 43 42 422. 011. 011. São Paulo. Então vamos lá, repete. 99 43 42 422. 422 o final. Exatamente. Muito bem. Você tem, assim, o Facebook, alguma coisa? Tem, né? Na realidade, eu não sou, eu não olho com frequência o Facebook, embora tenha. Então, eu prefiro não dar, porque às vezes eu não consigo responder na velocidade necessária. Entendi. Muito bem. Então, eu quero agradecer você, a Jan, por estar aqui, por ter vindo no nosso programa. Agradecer a você, internauta, que nos prestigia de casa. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, e ao meu padrinho, Petrúcio Melo, que está se recuperando ainda de um segundo AVC. Para você que nos assiste, vamos continuar em oração, na corrente positiva,
para que o Petrúcio se recupere e volte logo às suas atividades, porque o programa Petrúcio Melo Show, que vai ao ar todos os sábados pela Rede Brasil de Televisão, às 9h40 da manhã, está sentindo a sua falta, Petrúcio. O Naim é uma pessoa fantástica, é um cantor, né? Ele que está substituindo o Petrúcio lá no programa, mas nós que estamos acostumados com o Petrúcio, estamos sentindo a sua falta. Por isso, desejamos que Deus lhe dê logo saúde e você retorne prontamente para o programa, que lá é o seu lugar. Um beijão para vocês todos e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.